Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Quinta-feira tem Internacional e Maracanã, Maracanã Internacional, pelo segundo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Colorado vai com uma vantagemzinha debaixo do bolso, venceu por 1-0 no estádio Beira-Rio com um golaço de Gustavo Prado. O Inter vai com essa vantagem e em preparação para essa partida, o Colorado se representou nesta segunda-feira. Apenas o time reserva treinou um pouco mais forte dentro do gramado do CT Colorado. O time considerado titular vai treinar um pouco mais forte nessa terça e quarta-feira para preparação para essa grande partida, onde o Colorado também tem além do foco de passar e avançar na competição, tem também a questão do interesse financeiro que pode impactar diretamente nos cofres Colorado. Mas para essa partida, o Internacional, além de estar de olho nessas situações, está de olho na situação clínica e física de alguns jogadores e preservações podem acontecer. Aí eu cito Bernabei, Alan Patrick e Fernando. Esses três jogadores são com uma tendência muito forte desses três nomes serem preservados dessa partida. E por que, Matheus? O Bernabei, por uma sequência muito forte de sequência de número de jogos, então o Ramon pode ganhar oportunidade como titular, ou daqui a pouco o Bernabei começar no banco de reservas, por causa de alguma emergência, mas o Internacional tem a possibilidade, tem um plano aí de deixar o Bernabei dar uma descansada um pouquinho nessa partida, que é importante sim diante do Maracanã pela Copa do Brasil. Os outros dois jogadores, Alan Patrick e Fernando, são dois jogadores que a gente sabe que já têm uma idade um pouco mais avançada, e são jogadores que vêm também, assim como o Bernabei, tendo uma carga de jogos muito forte. O Inter vem de uma sequência entre mês de abril e também agora maio de jogos em sequência muito forte. É um jogo a cada 3 dias, é pouco tempo de descanso, é pouco tempo para treinar, ou descansa demais, ou treina demais. Mas isso não é só com o Internacional, com todos os clubes, mas o Internacional cuidando dos seus interesses, está cuidando também do Alan Patrick e do Fernando, e tem a possibilidade desses dois jogadores também serem preservados, ou daqui a pouco aparecerem no banco de reservas para caso uma emergência bater a porta do Internacional, algo que a gente não está contando, mas pode acontecer. A gente sabe que o Internacional é capaz de apresentar uma das suas quando se trata de enfrentar um time um pouco menos tradição dentro do futebol brasileiro, embora o Maracanã, no jogo de ida no estádio Beira-Rio, apresentou algum tipo de dificuldade, principalmente na questão defensiva, onde o Inter teve muita dificuldade de furar esse bloqueio defensivo do Maracanã. O Maracanã veio mais para segurar um empatezinho, que já seria show de bola para eles. Fato é que o Colorado tem esse grande desafio e tem aí uma tendência de fazer essas 3 preservações. Mas qual é a tua opinião? O Internacional deve sim e acerta caso aconteça de preservar esses 3 jogadores? Uma outra situação pode impactar diretamente na vida do Internacional. Carlos Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, apresentou um ofício de 50 nomes de possíveis convocações para os amistosos da seleção brasileira no dia 5 de junho no Equador, diante do Equador em Guayaquil, e também no dia 12 diante do Paraguai em São Paulo. Isso porque a seleção brasileira tem esses 2 amistosos e o nome de Alan Patrick aparece entre os 50 nomes de interesse na pré-lista de convocação da seleção brasileira. Esses ofícios foram mandados para os clubes, o Internacional recebeu o seu ofício e o Alan Patrick é um jogador que interessa e pode ser sim convocado de forma oficial nos 23 nomes finais que vão ser escolhidos por Carlos Ancelotti, na tendência de ser confirmados esses 23 nomes no finalzinho desse mês. Mas qual é a tua opinião? Alan Patrick merece a convocação? E seria bom para o Internacional? Seria prejudicial para o Colorado? Um jogador que tecnicamente dispensa comentários, é o faixa, camisa 10 do Internacional, titularíssimo, incontestável, e muito possivelmente qualquer clube dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, Alan Patrick seria titular. Mas tem essa questão da idade e da sequência muito forte de jogos que o Alan Patrick vem sofrendo e vem realizando. Será
que uma convocação para a seleção brasileira seria prejudicial? Seria bom para os interesses do Internacional? Seria bom para o jogador? Qual é a tua opinião? Na minha visão, o jogador merece há muito tempo uma convocação. O jogador merece sim muito tempo ser lembrado pela seleção brasileira, algo que não vem acontecendo. A imprensa de todo o país, principalmente do eixo Rio e São Paulo, dos principais comunicadores que a gente tem aí dentro da mídia esportiva, já colocou o nome do Alan Patrick e muitas vezes como um jogador que merece sim ser lembrado pela seleção brasileira, algo que não aconteceu anteriormente, e agora o jogador aparece na pré-lista de 50 nomes como interesse da seleção brasileira em talvez contar na lista final de 23 nomes, algo que a gente vai descobrir logo mais adiante. Logo mais adiante a gente vai descobrir também se um jogador vai vir para o Internacional ou não. Mas de quem tu está falando, Matheus? Eu estou falando de Marino Rinestrosa, colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia, e esse atleta interessa ao Inter, e o Colorado fez uma forte investida nesse jogador. A informação do colega Guto Lopes, da Rádio Grenal, é que ainda antes do segundo jogo entre Internacional e Atlético Nacional da Colômbia pelo Grupo F da Libertadores, o Colorado apresentou uma proposta para o Atlético Nacional. O time colombiano parece que não se agradou muito pelos valores oferecidos pelo Internacional, mas conversas continuam acontecendo. E lá na frente esse jogador pode vir para o Internacional ser um bom nome como um reforço no ataque do Internacional. Esse atleta incomodou muito a defesa do Internacional no jogo no Beira-Rio, incomodou ainda mais no jogo que se foi realizado na Colômbia. Inclusive o Atlético Nacional venceu o Colorado na rodada 4 do Grupo F da Copa Libertadores da América, e agora tem esse interesse do Inter. Seria uma boa esse jogador vir para o Internacional? Seria um bom nome para disputar titularidade no ataque do Internacional? Tu acha que o Internacional deveria fazer um investimento um pouco mais forte nesse atleta? Marino Rinestrosa, 22 anos de idade, jovem, que ainda mantém uma certa idade para lá na frente ter um Internacional, um poder de mercado numa questão de venda. Um jogador que fisicamente muito forte, habilidoso, veloz, e na minha opinião seria sim um bom reforço para o Internacional. Mas qual é a tua opinião? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!